para Ana Caroline Souza. Seu beijo não apareceu? Não fique triste. Deixe nos comentários, nos próximos vídeos, mandaremos o beijo para você. Fala, galera! Um beijo no core pra vocês. E esse é o GB Games! E aqui quem fala é o Guilherme. E aqui quem fala é a Gabriele. Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, traremos a resenha do Chico Bento Moço, número 30. O Reino das Formigas. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscreva se não for inscrito aqui no canal de jogos, revistas, resenhas, narrações e muito mais. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nós. Comente o que achou do vídeo, sugestões de vídeos e compartilhe com amigos, pessoas e familiares. E pessoal, não se esqueçam da tirinha contra o Covid-19. Se vocês têm uma ideia super legal sobre uma tirinha, deixem nos comentários. Ou nos nossos Instagrams, link na descrição. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo quem explicou melhor sobre isso. Bora pra resenha! Espero que gostem. E esse foi o pedido da resenha. Muito obrigado. Nessa revista, o Chico conhece de perto o Reino das Formigas. Conhecemos muito mais sobre os assuntos desse reino. Alguns que nem imaginávamos que existiam. Por isso, a consideramos uma boa história. E esse que é o diferencial do Chico Bento. As histórias dele costumam unir temas interessantes sobre a natureza. Muitas vezes servem para nosso conhecimento de história. São um aprendizado e não deixa de ser uma boa aventura. Exatamente. Gostei muito de descobrir que as formigas se comunicam por antena, umas com as outras. Já sabia que elas trabalhavam em união, mas não imaginava que elas trabalhavam tanto e com tantos afazeres. Verdade. Descobri que elas criam túneis, separam grupos que carregam seus alimentos como folhas, néctar, madeira e muito mais. Uma parte interessante é a organização delas. Elas não dão um jeitinho como nós humanos. E isso me lembrou o jeitinho brasileiro, que tanto falamos e fazemos. As formigas liberam feromônios que ajudam a encontrar caminhos. É o cheiro delas. E essa cena gerou um certo humor para a história. Elas sempre andam em fileira. Sempre mesmo. Acredito que mesmo se for apenas duas. Cada uma com sua função, organização. As formigas são incríveis. Separam por linhas amarelas, vermelhas. Na revista, descobrimos que existem as formigas lixeira, as operárias, enfermeiras, que cuidam do nascimento das novas formigas. Eu me peguei pensando se isso realmente acontece e cheguei à conclusão de que sim, porque, pelo que vemos, elas são realmente organizadas. E se elas trabalham em união, por que não cuidar uma das outras? Claro que é sua maneira. E é sobre essa parte da revista que achamos muito interessante, pois o professor Rigano contou que as formigas são tão organizadas que, se fossem humanas, dominariam o mundo. De uma boa maneira, eu acho. Mas o conhecimento que essa história nos forneceu é a quantidade de formigas existentes no mundo. Para cada 700 milhões dela, nascem 40 humanos. Além disso, elas são responsáveis por formar as galerias da terra que aumentam a areação e drenagem do solo. E a matéria orgânica que elas levam para o formigueiro acaba se transformando em adubo, ou seja, extremamente importante para nós humanos, para nossas plantações e cultivos. E, gente, ainda bem que existem mais formigas do que nós humanos, não é verdade? Senão, o mundo estaria super lotado. Agora, um ponto importante sobre a história é que esse professor que eu falei inventou um relógio que diminui o tamanho da pessoa, a deixando de um tamanho de um inseto. Olhando por esse lado, a história parece ter um contexto bem simples. Mas essa história rendeu muito aprendizado sobre esses seres. A aventura foi bem elaborada. Na minha opinião, pareceu com o filme Lucas, o Intruso no Formigueiro, e um pouco com o filme Vida de Inseto. A revista teve 2 vilões, um do reino dos insetos e um humano, o que deixou a revista bem interessante. A guerra do final da história foi bem empolgante. Essa combinação foi perfeita. Devemos dar nossos agradecimentos a todos que fizeram parte da criação dessa história, pois sabemos quão trabalhoso é. E lembrando que essa revista foi roteirizada pelo Flávio Teixeira de Jesus. Também achei interessante a interpretação dos personagens Zeca e Zé Lelé, Mônica e Rosinha. Eu acho que é a Mônica, porque ela é a guerreira mais importante da guerra dos insetos.
E o penteado dela lembra muito a Mônica também. E até o Chico Bento. O Chico até comentou a semelhança deles, sendo a Rosinha a rainha das formigas. Fica óbvio a semelhança de todos eles, porque não é só a aparência, mas a característica de cada um desses personagens, que deixa evidente a semelhança e a caracterização. Mas acho que seria legal se tivessem outras formigas e com outros tipos de personalidades. Não gostei muito disso. Achei um pouco clichê. Porque qual o sentido de existirem formigas igual a eles? Acho que seria mais legal se as formigas tivessem outras personalidades. Ou até com as mesmas personalidades dos personagens que citamos, mas não a aparência. Falamos tudo de bom do reino dos animais, das formigas, mas sabemos que nem tudo são flores. Sabemos que em todo reino animal, os animais precisam se defender de outros animais. Sobrevivência, afinal. E no reino das formigas isso não seria diferente. Elas precisam se defender de outros insetos, tanto que existem as formigas soldados, que são as mais fortes. Obviamente que a picada delas dói muito. Em nós humanos, já é dolorido, deixa aquela vermelhidão que dura dias, e dependendo do tipo de formiga, até infecciona. Imaginem outros insetos. Verdade, é aquela dorzinha que incomoda. E isso quando não é misturado com aquela coceira insuportável. Agora vamos falar nossa nota para a história. Aspectos sobre o desenho, arte da capa, contracapa, capas de dentro e o que mais gostamos. Nota para a história: 10. A história é boa. A história é bem legal. Desenho: eu dou 9,6. O desenho está um pouco ruim. Teve hora que os insetos ficaram um pouco estranhos. Teve uma hora que desenharam a rainha das formigas sem as presas. E aí ficou parecendo a Rosinha mesmo. Só que mais morena. Eu gostei da capa. A única coisa que eu não gostei foi da Rosinha. Então, dou 9,8. A contracapa é um pouco estranha. Antes de ler, eu pensei, a Rosinha virou formiga. Porque o rosto é da Rosinha, mas o corpo de formiga deixou um pouco estranho. Isso, eu levei em questão a imagem da rainha dentro da revista, que ora parecia ser a Rosinha e outras não. Por isso, a nota para a quarta capa é 6. O cenário eu gostei, foi bem feito. Mesmo assim, minha nota é 6. As capas de dentro estão meio simples, pois são cenas de dentro da história. Mas eu gostei, minha nota é 10. Porque mesmo sendo simples, foram bem feitas. A história, eu dou 10. Gostei de tudo, exceto as formigas serem parecidas com os personagens. É um pouco clichê. Como eu disse, teve momentos que a história era muito a realidade dos insetos, e teve outros que sonou clichê. Mesmo assim, minha nota é 10, porque a história é boa. E o clichê não atrapalhou isso. E também todo o aprendizado sobre as formigas. Minha nota para a história é 10. A revista é muito boa. Teve os clichês mesmo, como o Guilherme disse. Mas eu gostei. Eu acho que gosto dos clichês. A história em si é boa e vale a pena ler e aprender sobre o reino das formigas. Para o desenho, eu dou 9,9, porque realmente tem partes que estão um pouco ruins. Mas não chega a ser tão ruim quanto os da TMJ segunda série. Já vi piores, em minha opinião. Os desenhos da revista do Chico, a maioria são impecáveis. Nota 10. Mas para esta, eu dou 9,9. Eu amei a capa. É raro uma revista do Chico ter uma capa ruim, em minha opinião. Então, a minha nota é 10. Para a quarta capa, os mesmos aspectos que o Guilherme falou. O cenário está lindo, mas a rainha, a Rosinha Formiga, realmente é diferente, digamos. Mas a arte está linda. Então, dou 9,9. As capas de dentro fazem parte de imagens da revista. Mas eu gostei, o desenho está bem feito, são cenas bem legais da história, então eu dou nota 10. Agora o que eu mais gostei da história foi o que eu pude aprender com ela. Quem diria que as formigas são capazes de tantas coisas? Essa história é muito interessante mesmo e vale a pena ser lida. Então, minha nota é 10. E assim, como o Chico disse, se os humanos fossem pelo menos um pouco como as formigas, o mundo seria melhor. Então, gente,
esse foi o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos sobre resenha no canal, deixem aí nos comentários. E se quiserem a narração da história, também. E, gente, não se esqueçam da tirinha contra o Covid-19. Mais informações sobre isso no link da descrição. Lá está também o link dos nossos Instagrams. Se você tem interesse em nos mandar uma tirinha, mande apenas os Instagrams do Guilherme e do meu. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva se não for inscrito, porque aqui no canal tem de jogos, revistas, desenhos, narrações e muito mais. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nós. Comente o que achou do vídeo, sugestões de vídeos e compartilhe com amigos, pessoas e familiares. Um beijo, um abraço e até mais!